Fala galerinha, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da CryptoTrade. Hoje, dia 15 de julho de 2025, terça-feira, um pouco frio, agora são 11h11 da noite. Vamos começar aqui pelo calendário econômico norte-americano. Tivemos aí compartilhamento do IPC, pessoal, referente ao mês de junho, resultado equivalente à projeção de 0,3. Já o IPC anual, contabilizando junho até junho do ano anterior, um resultado aí um pouquinho acima da projeção de 2,6. Não foi o suficiente para trazer aí bons ventos em vista dos últimos dias, né, pessoal, em que tivemos as três principais bolsas performando de forma estupenda, renovando as suas respectivas máximas históricas e é bem natural aí uma eventual correção, nada muito alarmante, te segue ainda com um cenário bastante otimista. Caminhos contrários, S&P recuou 0,40, Dow Jones uma queda mais acentuada de 0,98 e Nasdaq uma leve alta de 0,18. Pessoal, sem enrolação, no Bitcoin não foi diferente, seguindo aí o caminho de S&P e Dow Jones. No diário tivemos um recuo de aproximadamente 1,73. Para nós, neste momento, preço a mercado 117.474 dólares. Então vamos ver o que rolou ontem após a análise, quais são as perspectivas de movimentação do preço já para o final do dia de hoje, pela madrugada até a nova análise de amanhã na quarta-feira. Então, pessoal, basicamente vamos reduzir o tempo gráfico. A gente fez aí algumas eventuais marcações, evidentemente para analisarmos o comportamento do preço. Tínhamos naquele momento a proximidade aqui da região aí dos 120 mil dólares. A gente acabou analisando a condição deste candlestick, né, pessoal? A sua formação em si não apresentava características de força e, evidentemente, a gente poderia buscar aqui o nosso suporte primário que foi definido, porém colocamos alguns pontos relevantes. A questão da proximidade do preço a mercado tornaria, evidentemente, mais fragilizado. Então, a gente colocou isso aí como um adendo bastante importante. Eu confesso que esperava uma eventual briga maior aqui nessa região, tá, pessoal? Acho que acabou faltando mais ímpeto por parte dos compradores, né? Imaginava algo um pouco mais lateralizado, evidentemente, na ausência de volume comprador, iríamos, né, buscar níveis inferiores, né? Então percebe-se, né, pessoal, pela questão do volume que já vinha sendo apresentado, né? Olha a questão da baixa densidade de volume comprador em relação aos vendedores, tá? Então tivemos aqui, pessoal, rompimento. Posteriormente, uma nova tentativa de manter o preço acima, houve a recusa de preço. E aí, o jantar está servido, um prato cheio para os compradores. Veio buscar nossa região dos 117.370 aproximadamente. A gente percebe, inclusive, pessoal, como o preço bateu cabeça aqui nessa região, tá? Inclusive, a gente veio buscar um fundo mais próximo do nosso suporte terciário, a região aqui dos 115.200, mas quando a gente analisa aí de forma periférica, a gente percebe total consolidação aqui dessa região, ó. Acho que fica bastante claro aí a importância de se basear nas marcações aqui do canal, justamente porque vão apresentar conflito de interesses bastante grande. E até o momento a gente está aí, né, na proximidade aqui da nossa marcação. Então, o que a gente percebe aqui, pessoal? Acho que fica bastante evidente que tivemos um dia bastante carregado pelo lado dos vendedores, quando a gente analisa, principalmente no diário, algo que me chama a atenção, questão, né, do volume apresentado. A gente percebe que acabou sobressaindo ao volume de compra
de ontem na segunda-feira, pessoal. Então isso, querendo ou não, é um ponto negativo. A gente sabe que volume acaba induzindo tendência, então mais vendedores poderão querer realizar aí de forma parcial ou integral o lucro, evidentemente, ocorrido aí, né, nesses últimos dias, principalmente. E acho que a gente precisa fazer algumas alterações, evidentemente, aqui no gráfico. Acho que a primeira é puxar essa marcação aqui, pessoal, trazer para a região próxima aí dos 120 mil, fazendo alusão à mínima do dia de hoje e o fechamento aqui da segunda-feira. Então temos esses dois pontos em comum. A gente tem aqui uma resistência para acompanhamento e a gente tem aí algumas condições a serem impostas, justamente para quem está esperando uma reação por parte dos compradores. Pessoal, qual que seria a primeira condição? Se a gente quer almejar a retomada do preço por parte dos compradores, uma movimentação ascendente em blocos, buscando aqui, evidentemente, a nossa nova referência de resistência, a gente precisa, pessoal, a confirmação de rompimento da nossa média de 20 períodos, ou seja, pelo menos dois candlesticks no tempo gráfico de 4 horas, ambos apresentando volume comprador e pelo menos um caracterizando força, seja um martelo, seja um maruboso ou qualquer outra figura que tenha esta característica de força, ou, evidentemente, pessoal, sem a condição, nós não temos o acionamento do gatilho e, obviamente, vem a recusa de preço e a gente poderá buscar níveis inferiores, tá? Então, pela questão do que foi o dia de hoje, a movimentação, pessoal, seja para cima aqui da marcação, seja para baixo, porém trabalhando aqui na proximidade, acho que não faz mais sentido a gente manter essa marcação e a gente poderá trabalhar, evidentemente, com a proximidade aí dos 115,200. Obviamente, já tivemos uma retração em sua proximidade, o que vai fragilizando aqui também essa região. Agora, pessoal, se eu tenho o não acionamento do gatilho, né, ou a confirmação dessa condição que foi imposta para que possamos buscar aqui, se eu tenho a recusa de preço, evidentemente, o mercado vindo buscar a região dos 115,200, na ausência de volume comprador, né, candlestick com padrão de força, a análise da estrutura de preço desfavorável, como por exemplo, reduzindo o tempo gráfico, uma estrutura com topos e fundos descendentes, né, o preço fechando abaixo, a gente vai buscar níveis inferiores, tá? E aí tem alguns pontos relevantes para trazer aqui para vocês. É a questão do suporte na região dos 112 mil dólares. Teoricamente é o suporte mais forte que temos aqui no presente momento. Lembrando, pessoal, que na região aqui dos 113,200 a gente tem a abertura e o fechamento aqui desses dois candlesticks. Então a gente pode considerar a possibilidade sim de uma reação por parte dos compradores, um pullback, evidentemente, né? Isso precisa estar bastante claro, mas eu vou considerar apenas uma região com potencial enérgico, caso o preço venha a retroagir, a região aí dos 112, tá? Mas é importante salientar esses pontos que também, né, podem, né, acontecer eventuais movimentações inesperadas e a gente gosta de trazer todas as, né, possibilidades justamente para você deixar anotado ou marcado aí no seu gráfico para te auxiliar em eventuais operações. Beleza, pessoal? Basicamente é isso. Então, acho que, querendo ou não, tivemos bastante volume vendedor no dia de hoje. A gente colocou aí condições, tá, pessoal? São gatilhos que, infelizmente, existe a necessidade de confirmação para que a gente almeje aí novamente a busca pela região próxima do 120.
Sem o acionamento, né, forte abraço, a gente vai buscar níveis inferiores e é fundamental que você acompanhe aí os pontos, né? Tudo que foi passado, compartilhado em primeira mão para, né, que você tenha em mãos aí um excelente material que com certeza vai te auxiliar aí naquilo que você esteja buscando. Beleza, pessoal? Acho que é isso no gráfico. Acho que foi passado aí o que está rolando, enfim, as condições, os pontos, enfim. Acho que é isso. Vamos dar uma olhadinha no livro para a gente finalizar a análise de hoje. Então, pessoal, aqui pelo lado dos vendedores, a gente tem um livro totalmente pulverizado. Inclusive, a gente vai encontrar maior acumulação lá para a região dos 123, pessoal. 123 mil, a gente tem aí quase 9 milhões de dólares posicionados e na região dos 125, que já é uma região desconhecida, né? Seria tecnicamente a renovação do topo histórico, quase 33 milhões de dólares. Então a gente percebe que, de fato, os compradores têm aí um grande auxílio, uma grande ajuda pela questão do livro vazio pelo lado dos vendedores, mas a gente não pode se basear somente pelo livro. A gente precisa aqui, pessoal, da confirmação dessa condição ou recusa de preço. A gente vai, infelizmente, buscar esses pontos aí que foram compartilhados, tá? Então, vamos ver, quem sabe a gente tem aí um grande institucional querendo acionar nosso gatilho e aí você tem que estar preparado aí para eventuais oportunidades. E aqui pelo lado dos compradores, a gente vê um livro também pulverizado, tá, pessoal? É muita negociação sendo feita via ETFs. A gente viu aí a questão do que foi apresentado de volume na semana anterior e infelizmente nós não temos, né, acesso ao livro de ofertas desses ativos, né, dos ETFs, que supostamente poderia trazer, né, com toda certeza, grandes evidências aqui para nossa análise, né? A gente utiliza o da Binance, como eu gosto sempre de evidenciar nas análises, pela questão do volume da maior exchange global, de maior relevância. Então, a gente vê já há algum tempo o livro mais vazio, porém, né, em certos momentos tem nos auxiliado aí bastante. Então, pessoal, aqui ó, na região do 115 a gente vê uma certa acumulação de lotes, quase 11 milhões de dólares posicionados, região do 115. Basicamente aqui, tá, pessoal? Na proximidade aqui da nossa marcação. Então, muito cuidado para quem está pensando em vender de cara. Pode ser que tenhamos aí, evidentemente, uma reação por parte dos compradores e aí é a hora de você reduzir tempo gráfico e colher evidências justamente para analisar a estrutura do preço, o volume, os candlesticks que serão apresentados. Enfim, faz sentido a gente ter esses lotes aqui a este nível. E mais abaixo, a gente já percebe, pessoal, na região do 112, quase 9 milhões de dólares posicionados, o que também faz sentido. Teoricamente, é o nosso suporte secundário, né? Lembrando da questão aqui da abertura e fechamento desses dois candlesticks, a possibilidade aí de um pullback, uma reação. Não acredito em muita incisividade, né? Protagonismo, mas, né, o mercado é soberano, né? Pode acontecer evidentemente, porém, eu gosto de deixar aí todos os pontos fundamentados para você analisar com carinho após a análise de hoje. Beleza, pessoal? Acho que é isso então de relevante a gente
trouxe para vocês aqui, ao que tange o livro de ofertas, região de 110 mil. A gente tem um pouco mais aqui de lotes, pessoal, quase 11 milhões de dólares. E aí a gente vai já para o nosso suporte terciário, ou pelo menos em sua proximidade, tá? Então, também talvez faça sentido aqui já essa marcação também. Então, acho que ficou bastante claro aí o cenário, pelo menos para a análise de amanhã. Fechado, então, pessoal, é isso. Eu vou encerrando a análise de hoje, dia 15 de julho. Agradeço imensamente sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Uma boa noite para você, um grande abraço e até amanhã.